Acredite que nenhum de nós já nasceu com jeito pra super-herói. Nossos sonhos, a gente é quem constrói. É vencendo os limites, escalando as fortalezas, conquistando o impossível pela fé. Campeão, vencedor, Deus dá asas, vai seu voo. Campeão, vencedor, essa fé que te faz imbatível, te mostra o teu valor. É isso aí, galera. Sejam bem-vindos ao Jean Convida. Cara, hoje eu tô tendo a honra gigantesca de ter o novo cabeladinho da turma, o Leinho Casale, que é o cara assim, que é o... E que a gente sabe que ele é o cara. Você não vira cantando pra valer ainda não. Vocês não viram cantando pra valer. E nem tocando teclado. Misericórdia, Jesus. Mas, cara, ele é isolado. Aqui, deixa eu colocar. Ai, minha paleta. Ai, Jesus, sabe, deixa aqui. Acredite, é hora de vencer. Eu falei que você, comecei da metade. Então, mas tá bom, acredite que... Eu falei, acredite que nenhum de... Eu cantei isso. Não, mas a música começa. Acredite, é hora de vencer. Ah, tá, pode crer. Tá bom, tá ali. Onde eu tava? Você tava colocando o violão no lugar, quase quebrando, e o Léo se desesperou. Eu já me correndo. Aqui. Já foi. Cara, aí hoje eu tô tendo essa alegria, essa inenarrável, esse prazer, cara, gigantesco, de ter o amigo aqui, de ter o milagre aqui, de ter o talentosíssimo do Leinho Casale. E, cara, faltam adjetivos pra poder classificar, cara, esse rapaz, ele é desenrolado. Fala com a gente, Leinho. Fala com a gente. Na verdade, assim, é um prazer todo meu estar aqui com um milagre, né? Com o talentosíssimo, né? Porque, assim, o mesmo eu digo pra você, porque a gente tocou junto muito tempo, né? Muito tempo. Lá atrás, e muitas coisas eu aprendi com você. E Jean... Vou falar olhando pra lá. Jean era o cara que ia tocar. Eu posso falar as coisas todas? Eu posso falar tudo. Agora eu posso falar tudo. Eu não tô em idade demais de ficar guardando nada. Então, o Jean era o cara que ia tocar. Pensa no sujeito que era um artista global quando ia tocar. Fofocaiada! Não, pior que era. Ele ia tocar. Gente, pra quem tá vendo a gente aí, ó. Pensa, eu ia na humildade. Tocar. Mas você e o nosso cantor, que eu não vou citar o nome, pelo amor de Deus. Ai, cara. Mas, gente, vocês estão vendo isso aqui que tá acontecendo? Cara, assim, a gente sabe que é inimigo que tá furioso. Tá brincando. Mas, cara, tá vendo como é que isso tá legal, cara? Você pode fazer parte disso também. Sabe como? Você pode também acessar a plataforma que eu vou deixar o link pra você aí. Você talvez pode estar aqui assistindo com a gente, dando ideias. Você pode fazer várias coisas acessando o Apoia-se. E você vai lá ajudar e vai patrocinar o programa com o valor que você quiser. Com R$1, com R$5, com 15, com 100. Isso. Mas você tem como direcionar o programa pra região que você quer? Tipo assim, tem como fazer isso? Tem como? Não sei se tem como. Porque se você direcionar pra uma certa ilha aí, que a gente tocou aí... Rapaz. Manda aí pra aquele lugar lá. Faz não. Eu tô falando que eu não guardo mais nada. Manda pra aquele lugar. O que você tá arrumando pra... Rapaz, você vai arrumar um problema pra mim, cara. Mulher casada. Inclusive um beijo pra aquela ilha lá que eu não vou falar. Eu falo. Ilha Grande do meu coração. Reginaldo, Vanessa, eu lembro... Reginaldo,
Reginaldo é Tô o com cara. vontade aí. Tamo junto, cara. Tamo junto. E breve vou tá aí. Breve vou tá aí. Você acredita que meu pai foi pra lá 2 vezes sem me falar? É mesmo? Eu tô com vontade de ir lá, Reginaldo nunca mais me chamou. Vai. Ué, mas vou mandar pra Eu ele. tenho uma família grande pra ir. Reginaldo, tem uma galera pra ir. É. 3 Cara. crianças, todo mundo pra ir. Mas olha aí. Hum. Cara. Seu nome, Lein. Ah, Fala que pra bom. gente aí. Achei até a água até voltou aqui na hora. Não, fala sério. Deixa eu carregar aqui. Meu nome. Leinho. Não. É que Deus mudou, né? Não, é tipo, Eles quisessem tipo passar isso tudo Jacó de novo? pra Israel, Saulo pra Paulo, Então, mas fala sério, seu nome é qual? Vanderlei. Então, Vanderlei. Cara, e da onde saiu esse Lein, velho? Porque eu te conheço desde sempre. Então, O que acontece? Não, né? Temos... O meu nome é Vanderlei por causa do meu tio. Meu tio, inclusive, já faleceu. Irmão do meu pai. O meu tio chamava Vanderlei e todo mundo chamava o meu tio de Lei. E aí o meu pai quis homenagear o meu tio e colocou meu nome de Vanderlei também. Então, como o meu tio era meu tio Lei, eu virei o Leinho, que eu nasci depois. Que Por genial, isso. velho. Genial, cara. Entendeu? É por isso. Genial, explicação genial, Só que cara. por que eu não gosto de chamar Vanderlei? Porque o meu tio chamava Vanderlei e eu também chamava Vanderlei. Mas o filho do meu tio também. E o filho do meu tio também. Então são os Vanderleis, tá? Então, tipo assim, tem eu, o meu tio, o meu primo, o filho do meu primo, tem uma galera que chama Vanderlei na minha família. São os Vanderleis. Fica complicado. O tio dos Vanderleis. É, Cara... então, gente, Leinho Casale com Y, por favor, me ajuda. Instagram, Aqui. Leinho Casale. Aqui, cara, não, mas segue aí, né, cara? É. E Jean convida também. Isso Não, aí, Jean convida. segue o Jean também. Segue Aqui, todo cara, mundo. mas, velho, que maneiro, cara. Então era o tio nos Leinhos. E seu tio tocava também? Cantava? Não, meu tio não. Ah, então Meu pai, então, meu pai. Meu pai que a área da música, o lance era com meu pai. Era pai de mãe? Não, então, o meu tio esse meu tio era irmão do meu pai. Mas o lance da música é por causa do meu pai. Meu pai dava aula de música, né? Assim, dava aula porque ele pode dar aula, mas meu pai tá vivo. Tá. Mas a minha mãe também cantava. Poxa. Mas minha mãe não tá viva. Mas minha mãe também cantava. Meu avô, pai da minha mãe, também cantava. O meu avô, pai do meu pai, também cantava. Minha avó, mãe da minha mãe, também cantava. Minha avó. Família. Todo mundo, Vocês estão vendo esse anjo aqui? Mano, é isso não, tá, gente? Eu no WhatsApp, eu tô conversando com ele e tal. Aí ele falou assim, Jean, o que você vai falar comigo? Aí eu falei assim, ô Lain, eu vou te mandar aqui o que eu preparei. Aí eu mandei pra ele e falei, rapaz, você tá muito na paz. Pode colocar polêmica aí, que não tem problema de bater papo de assunto não, tá? Pode colocar polêmica aí que a gente vai conversar. Aí Não. eu falei, rapaz. Não foi bem isso. Eu falei assim, ele ficou preocupado. Mandou um monte de coisa. Eu falei, gente, coisa chata. Não precisa disso. Eu falei, fala o que você quiser. Ai, Coisa, não precisa. Aqui, cara, mas... Aí Mas... Então você começou na música quando criança e tal. Comecei, assim... Gente, nas igrejas... Eu não sei quem lembra. Antigamente... Eu me lembro muito dos eventos ar livre. Eu lembro também. Então, evento ar livre na igreja. Hoje você não vê evento ar livre, muito difícil. Mas acontece. Acontece, mas antigamente era assim: evento ar livre, tinha um irmão, e o irmão sempre tava com som, e o som era assim. Você que Aquela caixinha amplificada. Sempre assim. Você que está ao alcance desse microfone. Cara, eu achava muito difícil aquilo alcançar alguém, mas tudo bem. Mas eu acho que a intenção do coração, né, era tudo. Mas tinha a galera que conseguia fazer algo a mais. Que sempre chegava uma Kombi ou uma Rural, que tinha a galera que tinha um som, né? Tipo, se você for pesquisar, galera do Rebanhão lá atrás, galera do próprio Novo Som, era assim. Galera juntava, fazia vaquinha pra comprar som, comprar equipamento, pra ir fazer som, pra tocar, porque não tinha esse lance de ter estrutura de som pra ter show, igual tem hoje. Então, assim, meu pai era um dos caras que
que tinha banda, tinha banda. Então era assim, eu lembro direitinho do equipamento do meu pai. Meu pai tinha uma guitarra, assim, isso da época que eu lembro, tá? Porque tinha outras antes. Da época que eu lembro, tinha uma guitarra tonante, uma guitarra tonante colorida, sambush, que chama, é aquela que vai preto, vai ficando amarelo, vermelho. Ah, é tipo essas iglas agora. Isso aí. Pode crer. Tá, a guitarra tonante sambush, e era um parzinho, tinha um baixo também, né, e aquilo era a galera, tinha banda lá, era uma batera na época RMV, aí você pensa, pô, batera RMV maneiro, não, batera RMV na época não tinha pele resposta não, era um negócio, era esquisito, e o prato, eu lembro que o prato não era nem bronze, era lata, e não era nem dourado, nem dourado não era, isso, e as peles da batera com flanela. Eu lembro de tudo isso. Bufador. E era 2 negocinhos de ferro assim, ó, pra fazer os tons. E ninguém chamava de tom, era tom-tom. Isso mesmo. Tom-tom. Era isso. E meu tipo pai assim, chama disso até hoje. É isso aí, tom-tom. Isso, tom-tom. Era esse esquema. Comigo. Quem você conhece que chama de tom-tom? Quem você conhece? Tom-tom. Eu vou falar tom-tom. E era isso aí, baixo era 4 cordas, e olha lá se tivesse 4 cordas. E normalmente era muito pequenininho o baixo também. O baixo não era grandão, era pequenininho. Eu vi aquilo tudo, eu acompanhei tudo isso. Então eu tinha 5 anos, o meu pai sentava no banco da igreja, porque, tipo assim, você vê hoje os ministérios de louvor, assim, em algumas igrejas, ainda tem as igrejas mais tradicionais, tá todo mundo sentadinho lá no canto lá. Inclusive, eu vou até falar isso pra você, gente. Gente, na sua igreja você vê seu ministério de louvor tocando assim, ó, todo mundo tocando assim, triste, ó. Não faça isso não, Tá adorando a Deus ali, ó, não faça isso não. Tem que passar pra alegria, cara. Exatamente. Ali, ó, é um momento de adoração. Você adora em espírito e em verdade, você adora com o seu corpo todo. E eu vejo, eu não vou citar as igrejas, mas você vê ali a galera adorando assim, ó. Eu tenho prazer de fazer aquilo, não tem como ter prazer. Exatamente. Antigamente era assim, a galera sentava, mas antigamente era muito engessado. Mas era assim, era uma fila de galera assim, ó, sentadinha assim no banco assim, uma fila de baterista, todo mundo esperando pra tocar. Então, é por isso que eu tava triste, então. É isso aí, todo mundo esperando. É por isso que eu tava triste. E eu ficava ali, numa fila, com os meus 5, 6 anos ali, esperando. Você começou em que instrumento? Bateria. Infelizmente, não era músico, não tocava bateria. Caraca, fala isso! Mas qual música que começou a bateria? Eu ficava esperando ali pra tocar a bateria ali, que o meu pé já alcançava, eu sempre fui alto, tô hoje com 1,93 m, na época eu já era alto, então eu tentava a bateria, meu pai incentivava, minha mãe achava a coisa mais linda, todo mundo falava que eu era bom, eu era muito ruim, mas todo mundo falava que eu era bom, né, então era bonitinho, porque criança, e assim eu fui começando, vivendo aquela coisa toda, vivendo aquele ambiente, e fui aprendendo, e fui, como eu fui descobrindo que eu não era bom, os irmãos da igreja foram me esculachando. Mas quando foi que você percebeu assim, pum, aqui é o meu lugar, aqui na música, ou aqui na igreja, ou aqui com Jesus, quando foi que você começou a entender que o mundo, o sistema do mundo não faz parte, ou você não faz parte do mundo? Sabe aquela musiquinha da Fernanda Brum, que nem existia na época? Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Eu não consigo ficar fora de lá. Não consigo. E nunca consegui. É aquele lance que o cara fala assim, o Espírito Santo te incomoda? Gente, pensa num sujeito que não sabe fazer besteira. Sou eu. Sei. Não sei fazer besteira. Quando eu fazia, alguém me descobria. Toda vez, qualquer coisa que eu fizesse, alguém me descobria. Porque eu não sabia fazer. E um cara que não sabe jogar bola, não sabia brincar de pique-esconde, não sabia
brincar de pique-bandeira, não sabia fazer nada. E assim, a molecadinha toda queria aprontar na escola, e aí eu, não vou aprontar também, eu ia junto. Estragava, todo mundo pegava, só eu. Só dava errado pra mim. E tipo assim, vou tentar fazer, minha mãe falava comigo. Aí era eu tentar mentir pra minha mãe. Caramba, eu não conseguia nem dormir. No outro dia eu ia lá e contava pra minha mãe. Apanhava ainda. Claro. Minha mãe me dava uma coça. Assim, não me espancava não. Mas me dava uma coça santa ali. E era complicado. Eu não conseguia. Eu não nasci pra fazer outra coisa. E até hoje, eu ainda passo algumas situações que Deus me incomoda muito. Deus me incomoda constantemente. O Espírito Santo fala muito forte no meu coração. É complicado. Mas é isso que é o batismo. É isso que é o batismo com o Espírito Santo, né? É isso. Ele mora dentro de você, ele tá em você, ele tá num diálogo com você constantemente. Mas, cara, quando foi que você começou na música e a ter problemas sei lá, de saúde ou na vida? Saúde? Assim, não tem muito a ver uma coisa com a outra, não. Isso, mas... eu tenho um problema de saúde que eu tenho miocardiopatia dilatada. Né? Eu tenho... Meu coração cresceu. Eu descobri isso em 2015. Meu coração cresceu e a questão não é nem só o coração crescer. Muita gente vive com um coração grande, de boa. É bom caramba, mas, né? Também, assim... Brincadeira, cara. Brincadeira. Não, mas assim... Brincadeira, mas na realidade, muita gente vive com coração grande, realmente. A questão é o que eles falam... É o que eles chamam de fração de ejeção. Para quem tem esse problema sabe. Fração de ejeção. A fração de ejeção imagina o carro. É um combustível que você manda pro resto. Como se fosse o carburador e você manda o combustível pro resto do corpo. Essa minha fração de ejeção, quando o coração cresce, dependendo, essa fração cai. Essa minha fração, quando eu descobri, caiu. Ela caiu para 30 e poucos %. E aí, beleza, entrou com medicamento. Assim, quando eu descobri, foi um negócio muito louco, porque existem médicos e médicos. Caramba, e aquele médico que me deu a notícia, aquele médico não era de Deus, não. Aquele médico que me deu a notícia, ele virou pra mim e falou assim, a maneira que ele falou, Xanzinho, ele falou assim pra mim, sentado eu e sentado minha mãe. 2015 isso. Ele disse pra mim assim... Pô, tem pouco tempo então. Tem pouco tempo. A gente tava tocando junto já? A gente tava tocando junto já. Porque só um parênteses, eu não tenho a menor ideia de quando foi que a gente tocava. Sério. Então, quando a gente tava tocando junto, eu já tratava. Eu lembro que nessa época você já tinha... Assim, eu já tomava uma penca de remédio. Eu não sei se você nasceu com isso ou se você ficou depois. Não, eu tive o problema depois. Não nasci com isso não. E assim, o médico, eu descobri o problema como? Comecei a andar 5 metros e tinha que sentar. Eu falei, caramba, 5 metros eu tenho que sentar, porque eu tô cansado. E ficava assim. Aí eu falei, que doideira. A ponto de eu andar na rua assim, ter que sentar no meio fio assim da calçada. E eu falei, caramba, que doideira, eu não consigo andar mais. E comecei a ficar só dentro de casa. E aí eu falei, pô, tem que ir no médico. Aí fui ver o que era, me pediu um exame chamado ecodoppler-cardiograma. Os caras fazem tipo uma ultrassom do coração para ver o coração lá dentro. E o médico parou, sentou eu, minha mãe, aí ficamos serinhos assim. O médico virou e falou, olhou o exame assim. O senhor tem miocardiopatia dilatada, isso não tem cura, tá? Vai tomar remédio pro resto da vida. Vai sentir falta de ar, tá? Não pode mais fazer exercício, não consegue mais fazer nada,
viver o resto da vida de repouso. E tomar medicamento. É isso. Ele falou só isso. O médico falou isso. Quando o médico falou isso, eu fiquei quieto. Tinha quantos anos? 2015, eu tava com quantos anos, gente? A gente faz as contas e me ajuda aí. Tinha quantos anos? Eu tô com 36. Você tinha... Tô novo. 16? 2015 tem... Você é bom de conta, 8 gente? anos. 28. 28 anos ali, que beleza. 28 anos. E aí, o lance, sabe o que me quebrou? Foi assim, porque eu fiquei parado. Porque eu não esperava receber uma notícia dessa. E aí, a minha mãe ficou séria. Minha mãe ficou séria. E eu, sabe aquela visão periférica assim? Eu vi só caindo assim uma lágrima da minha mãe. E ela falou assim: vamos, Vanderlei. Minha mãe me chamava de Vanderlei. Ela podia. Só ela. Aí ela falou: vamos, Vanderlei. E a gente levantou e foi embora. Aí eu fingi que nem liguei. Mas a minha mãe chorou. A minha mãe chorar pra mim Despencou. era tipo... Acabou muito. Quando Lázaro morreu, Jesus chorou? Era tipo isso aí. Foi só isso pra mim. Tudo que o médico falou pra mim, eu só enxerguei aquilo ali. Minha mãe chorou. Só isso. E aí minha mãe falou assim: não, vamos procurar outro médico. E minha mãe foi procurar outro médico. Chegou em outro médico. Aí, não, vai entrar com medicamento, não sei o quê. Vai, isso. E assim, realmente, o que o médico disse é que eu não poderia cantar, eu não poderia fazer mais nada, e isso foi o que o médico disse. Médico novo? O médico novo? Não, isso foi o laudo. O primeiro. E realmente o que a minha doença diz é realmente isso. Agora, o fato é que esse percentual, esse percentual de 33% que estava lá, de fração de injeção, não teria como melhorar. Um médico disse, o outro médico também não disse. Não melhoraria. E aí, teve muitos amigos me ajudaram. Até depois da minha mãe ter falecido, muita gente me ajudou. E até que, por último, inclusive quando minha mãe faleceu, foi um gatilho para o meu coração descompassar muito. Sim. E aí, esses 33%, porque assim, eu dei uma resolvida. Porque assim, Deus fazendo o milagre, os médicos fazendo a parte deles, eu não poderia cantar, não poderia fazer nada, mas eu cantei, eu continuei vivendo normal. Claro que eu não vi num concreto, né? Mas Deus me manteve. Você não viu com gato, não? Não viram nada. Ah, pô, já chamasse... Eu pensando na sua laje, né? Então. Brincadeira, gente. Mas assim, mas Deus me manteve esse tempo todo. Porém, quando minha mãe morreu, aquilo ali me detonou. Me detonou e isso foi agora na pandemia. 2020. 2020. E aí, esses 33% foram a 15%. Cara, esse fluxo de injeção a 15%, você imagina um Opala, que eu tenho 1,93 m. Hoje eu tô pesando aqui, devo estar pesando 125 quilos. 1,93 m, 125 quilos. Então eu sou um Opala, eu sou um motor que bebe, imagina. E não tem gasolina, o coração não tinha, não bombeava, não tinha como. Eu comecei a não andar mais, e eu já não conseguia mais ter força para levantar um garfo de comida, e eu já não conseguia segurar o meu corpo em pé. E como que eu descobri isso?
Porque um dia eu tava no sofá da minha sala e eu fui levantar. Quando eu fui levantar, eu fiz assim. E não consegui. Eu falei, ué. Aí eu tentei e nada. Aí eu chamei meu filho. Falei, Pedro, abraço meu filho. Pedro. Meu filho tem 18 anos, gente. Meu filho tem 18 anos. Que isso, gente? Pedro. Viu, o nome do meu filho é Pedro, o nome bonitinho. Pedra. Viu? Pedra, aleluia. Aí, eu falei, Pedro, me ajuda. Aí o Pedro me puxou. Pedro é fortão, né? Pedro me puxou e nada. Ele canta também? Pedro canta só o que ele quer. Ele é grandão também? Grandão. Top. Aí, me puxou e não conseguiu. E eu nada, não consegui levantar. Falei, meu Deus, não consigo levantar. Aí, tentei de novo, não consegui. Eu fui ver minhas pernas inchadas, muito inchadas, porque o coração começa a não funcionar, você começa a reter líquido. Ele bombeia sangue. Exatamente. Direito, né? Aí começa a dar tudo errado. Porque, gente, o coração não funciona, começa tudo não funcionar. O coração Exatamente. é a máquina do O corpo. coração não funciona, rim não funciona, fígado não funciona nada. Inclusive, cérebro começa a não funcionar. Porque aí você começa a não ter oxigenação no cérebro, você começa a não lembrar de nada também. E aí começou a dar ruim. E eu teimoso. Eu falei, eu não vou pro médico. Porque eu achava que se eu fosse eu ia morrer. Eu não queria ir. Então eu falei, não, daqui a pouco eu vou desinchar. Aí eu tomo alguns remédios. Eu falei, não, eu vou tacar furosemida pra dentro que eu vou desinchar e eu vou ficar bom, porque eu achava que eu só tava inchado. Não era. Resultado, resumindo, eu fui internado, fiquei internado, usava fraldas e eu não me mexia mais. A minha perna começou, não sei se dá pra ver aqui, ó, canela. Ali começou a criar ferida, porque não circulava mais o sangue. E no final das contas, eu fiquei lá uns meses no hospital e eu falei assim com a médica, eu quero ir embora. Não tinha mais voz, né? Então não conseguia mais cantar, não conseguia fazer mais nada. Eu trabalho com música, eu sou músico, eu só sei fazer isso, eu faço mais nada na vida. Eu falei com a médica, eu quero ir embora. Ela falou, você não tem como ir embora. Você não anda, eu não tomava mais banho, não fazia mais nada. Porque até para me dar banho era difícil, porque eu sou muito grande. É. Então era complicado. Cara, imagino. E aí eu falei assim, eu quero ir embora. Ela falou, como é que você vai fazer? Eu falei, meu pai e meu filho vai cuidar de mim. Me joguei nas costas deles. Aí ela falou, mas não dá. Aí eu falei, mas eu tô no hospital, não tá funcionando. Ela, mas em casa também não vai funcionar. Cada é pior. Eu falei, eu prefiro não funcionando em casa. Aí eu falei, em casa eu dou um jeito. Falei, não, se você... Ela falou assim pra mim, se você conseguir andar, você vai pra casa. Aí eu falei, não vou conseguir andar aqui, eu só vou conseguir andar em casa. Na verdade, eu queria morrer em casa. A verdade é essa. Se você entendia que você ia morrer. Sim, porque eu sentia muita dor, porque o meu corpo não se mexia mais, então você começa a sentir muita dor. Porque nada você mexe, eu ficava assim o dia inteiro, né? Nossa. E todo inchado. E cabelo grandão, aquela coisa horrorosa. E... Aí você gostou, deixou o cabelo grande? Não, deixei só aqui. Aí eu falava assim, eu me lembro de muitas vezes, porque assim, eu delirava. Como eu disse, o cérebro também não funciona. Então eu delirava muito. O meu coração foi 15% só a fração de injeção. Delirava demais, eu ligava para as pessoas. Ligava, falava um monte de coisa, pedia um monte de coisa. Só Jesus. Se eu tivesse um cartão de crédito, era só Deus. É porque eu não tinha. Aí eu lembro que eu orava a Deus e falava assim, Senhor, me deixa morrer agora, sem sentir dor, e cuida do meu filho, que aí eu acordo já no céu, junto com a minha mãe. Eu falava assim, porque aí eu não vejo, porque eu não queria mais sentir dor. Que eu não aguentava. Todo dia a mulher ia lá pra procurar veia, não tinha veia, já tava tirando daqui. Era complicado. Até que a mulher não aguentou mais. A mulher falou assim, então vou te levar pra casa. Se der errado, você volta. E me mandaram pra casa. Em casa, aí fisioterapia, aquele monte de coisa. O pessoal da LNC mandou fisioterapeuta pra mim. LNC? O pessoal do Lenilton Natinho. Lenilton Natinho. Dilson. Abração, Lenilton. Tamo junto.
Aí... Elenilton é do Novo Som. Novo Som. Sempre gostou, né, cara? Sim. Você foi muito fã. Sempre gostei muito. Irmão do... irmão não. Ele cantava junto com o que você faz cover, né? Não faço cover de nada. Não faz. Não faço cover de nada. Não faço cover de nada. Inclusive isso é bom deixar claro, depois a gente vai falar sobre isso. Não faço cover de nada. É bom você falar sobre isso, porque o pessoal confunde muito isso. Muito bom você falar sobre isso. Depois a gente vai falar sobre isso. Aí eu fui pra casa e aquele negócio de dar choque na perna pra ver se reagia, e nada de reagir. A perna não mexia? Não tinha força, não conseguia. E nem sempre queria também. Até isso, porque questão da depressão é aquela coisa de você ficar... Gente, usar o fato de eu ter que usar a fralda era muito ruim. Eu não gostava. Então aquilo mexia muito comigo. Só uma observação. Eu prometi pra mim mesmo que não ia me citar no assunto. Uhum. Mas eu vou me citar só agora. Graças a Deus que eu tava apagado na época. Então, tipo assim, eu não vi Você não viu nada? Não vi nada. Continua. Então, exatamente. Eu via tudo. E, cara, esse aqui é o lance. Imagina, a enfermeira chegava lá e eu via e não conseguia fazer absolutamente... Não sou casado. Você não era? Eu era. Ah, tá. Já fomos. Foi mal. Já fomos, não somos. Estou noivo, inclusive. Um beijo pra minha noiva, que eu a amo. Irei casar. Rapaz. Irei casar. Inclusive, você pode trazer ela aqui pro podcast. Tem uma história muito forte pra contar. Ela. Pô, com certeza. Inclusive, está lançando uma música agora nova aí. Pô, você não tá acompanhando as coisas. Ó, vamos lá. Vamos lá. Não. E aí em casa, cara, foi Deus mesmo. Deus fez um negócio muito louco, porque eu tava muito grande, de repente eu comecei a secar. Fiz até o efeito sonoro aqui. Comecei a secar, emagreci e aí eu comecei a conseguir ficar na cadeira de roda, que eu não conseguia. Em casa? Em casa. Sozinho? Não, sozinho não. Meu pai, eu lembro do meu primo, o GG, me ajudava muito. Meu primo trabalhava, ele tinha uma fábrica de laje na frente. Ó, laje teto firme, do meu primo. E casar em material de construção. Tô fazendo merchandise, cara. Lá na minha rua. Isso aí, exatamente. Então, ó, aí, tipo assim, ele saía de lá pra me ajudar toda vez que eu tinha que ir no hospital. Então ele me ajudava, meu pai com meu filho, e me ajudavam, me colocavam na cadeira de roda, e eu conseguia ficar na cadeira de roda já. Depois eu comecei a andar na muleta, e eu tive que aprender a andar de novo. Fui aprendendo a andar, e é muito complicado aprender a andar. Acho que criança é fácil, não é não, aprender a andar. E o pior da gente, que acontece é o seguinte, é porque a nossa mente já sabe. Já sabe, você quer fazer e não sabe. Não sabe, exatamente. Aí a briga acontece, tipo assim, a sua mente manda fazer negócio, seu corpo não faz, aí você acaba... É isso aí. Doideira, loucura. Era complicado. E assim, Deus fez uma obra muito grande na minha vida e tô aqui. Mas, Olain, por que Deus permite isso, cara? Então, eu acho que tipo assim, a gente, muitas vezes, eu penso que a gente quer ligar as coisas a Deus ou ao inimigo, assim, sendo que Deus sabe de todas as coisas, Ele é dono de todas as coisas, Ele criou todas as coisas. Isso é claro, Ele é soberano sobre todas as coisas. Porém, cara, as coisas a gente caça, porque é o seguinte, eu tive uma alimentação horrorosa a vida inteira. Eu comi mal a vida inteira. Eu fui gordinho a vida inteira. Eu lembro, eu estava até conversando com a minha noiva esses tempos. Desde pequenininho era assim, quem comer mais vai ganhar. Aí eu comia pra caramba. E era assim. Então, outras coisas, eu sempre fui muito ansioso e eu pegava coisas para fazer. Por exemplo, nós temos uma estrutura dessa aqui para fazer essa parada aqui hoje.
E se você falar pra mim, assim, pra eu fazer isso hoje, eu não consigo fazer. Mas houve uma época que se falasse assim pra mim, você vai ter que fazer uma gravação assim, assim, assim. Na época eu não tinha estrutura, mas eu falava, beleza, eu vou fazer. E eu me virava pra fazer. Porque eu era assim, então... Eu lembro a primeira vez que eu passei mal de pressão, por exemplo, foi porque eu fechei um trabalho no estúdio que eu não tinha como fazer. E eu fechei pra fazer. Fechei pra fazer um trabalho ao vivo que eu não tinha material pra fazer. E falei, caramba, por que eu fechei? Fechei mal fechado financeiramente. E como eu fechei mal fechado financeiramente, eu não tinha como colocar o material que eu precisava. Com o compromisso. Exatamente. Cara, a minha pressão deu um pico que eu lembro que de madrugada eu caí no banheiro espumando por causa de um pico de pressão. E aí meu pai teve que me levar correndo pro hospital. E quando eu cheguei no hospital, que eu já tinha acordado, a minha pressão tava 22. Então, tipo assim, são coisas que não é que Deus permite, a gente procura e acha. Porque você não passou agora, eu tava lá no Santo Anjinho. Sim. Aí eu tava precisando de fazer um serviço no celular e tal. Eu tava precisando terminar, só fechar o aparelho. E eu tinha esquecido minhas ferramentas em casa. Aí eu passei numa loja lá e tal. E aí o rapaz tava lá e tal. Aí conversando com ele e tal. Ele me emprestou as chaves dele. Aí eu fechando isso, o celular. Aí eu conversei, rapaz, você é cristão? Eu falei assim, não, cara, sou não. Eu sou ateu. Eu falei assim, tá, mas ateu como assim? Ele falou assim, cara, eu sou naturalista. Eu acredito na natureza. Aí eu falei, no papo vai, papo vem, papo vai, papo vem. Aí eu falei assim, cara, se eu não acredito que exista, mas se existisse, ou se existir um Deus, esse cara é um horrível. Esse cara é um monstro. Por que ele permite essas coisas ruins acontecerem? Aí eu falei assim, cara, não é, mano. É consequência, velho. Com certeza. Isso, cara. Você sabia que parentes casarem e terem filhos nascem pessoas com doença? A pessoa sabe, só que ela faz. Só que ela faz. Sabia que pessoa que tem pressão alta, ter filho com não sei o que, nasce um problema? Então, cara, tudo ser humano é consequência. E também, cara, antes de tudo, a gente tem que pensar que o inimigo fica ao nosso redor. Fica lutando pra abater a gente, pra destruir a gente. O tempo todo. Então, cara, tem duas forças, cara, do bem e do mal. Você escolhe, cara. Eu sigo a Jesus. Mas, tipo assim, aí, cara, só que acaba que pega a gente. Ó, o ateu, só do ateu desacreditar em Deus, ele já acredita que Deus existe. Sim. Ele já tá por fora. Aqui, falando, só de eu explicar aquele negócio que você falou lá, eu nunca fui cover do Novo Som na vida. Você tá brincando, cara. E outra coisa, a banda que eu toco hoje, do Ela Inicia, também não é cover do Novo Som. As músicas são do Lenilton. Né? Não tem sua, não? Não tem minha. A gente tem um acordo lá meio que automático, né? Que acaba que, tipo assim, o Lenilton saiu do Novo Som, né? O Novo Som existe ainda? O Novo Som existe ainda. Ficou o Alex, o Mito, né, o tecladista, e o Geraldo, batera. Eles continuaram lá, mas o Lenilton saiu. As composições todas são deles, né? E o Natinho também saiu, que era o guitarrista, né? O que acontece? Quando o Natinho e o Lenilton ficaram parados, até que eles foram fazer um evento no Espírito Santo. Eu fui para tocar teclado para eles. Quem foi cantar foi o Lenilton. Ele ia cantar as músicas dele. Ei, não fica assim, solidão não vai trazer. E chegou lá na hora, eu fui fazer backing vocal. Aí o Lenilton falou, pô, cara, o seu timbre, porque as músicas são mais altas, né? São pra tenor. O Lenilton é barítono. O Lenilton falou, pô, faz a música, canta a música. Aí a gente fez. Era só aquele evento, era só aquele show. Aí fizemos. Acabou que a gente voltou de lá e o negócio rolou. A banda fechada. Aí ele pegou o batera do Rota 33, que é o Dils, e a gente continuou. Aí a gente toca por aí. E o projeto deu certo. A gente... Guitarra, quem é a guitarra? Natinho, que era do Novo Som. Ele foi da época do. Da época do
Lenilton. Do Acredita, do Eu e Você, do Escrevi. Você lembra dessas músicas? Não, só mais ou menos. Não lembro, não? Por isso não posso olhar a vida e não te ver. Lembro, Então, e a minha voz, dizem que parece com a dele, não parece com a dele. A gente cantou junto num evento lá. Lembra um pouco, sim. Mas a minha voz é mais rouca. A minha voz é mais rouca que a dele. Mais drive. Eu tenho um pigarro danado aqui que sabe Deus de onde vem. Ele não tem esse pigarro, não. E ele faz. Quer ver ele cantando? Se ele fosse cantando, acredite, é hora de vencer. Ele faz, acredite. Isso mesmo. Né? Ele tem assim. Tem sempre Eu não tenho essa parada, não. É verdade. Não é verdade. Mas assim, sua voz é idêntica dele. Não tem nada idêntico, não. Para, fofoca. Ele tem um. Para, fofoca. No final. Eu vou tentar. Quem concorda comigo aí depois comenta aí. Não, eu vou tentar. Eu vou tentar achar vídeo a gente tocando antigamente e você cantando. Acha lá. Tem? Não sei. Cara, mas quem tá cantando lá é o Creme. Não, eu sei, mas tipo assim, eu tô cantando antigamente, já não? Eu não cantava antigamente. Não, mas, pô, mas sabe, você não tocava. Eu vou falar por que eu não cantava antigamente. Espera aí. Não. Eu tenho que falar. Não, existia uma estrela maior e uma estrela menor. Deus tem poder, Senhor. Ninguém podia cantar. Afaste de mim, Jesus, afaste, Senhor, papai. O Vaguinho. Beijo pra você. O Vaguinho é prova disso. Vaguinho e Leonan prova disso. Só quem cantava era o Creme e, Ai, velho, olha só. Jeanzinho. Era isso aí. Jeanzinho dançava e, inclusive, foi indo até limar o Bim da banda. Foi, falo. Eu limou o Bim? Limou o Bim porque o Bim tocava com violão de nylon. E ele queria violão de aço. Falo. Eu? Você. Não, isso é fofoca, isso é caô. Mentira, isso aí não é verdade mesmo, não. Isso eu tô brincando. Beijo pro Bim também. Mas que o Bim usava violão de nylon quando era pra ser de aço, é verdade. E as notinhas dele, tudo dissonante, tudo... É porque o Bim era pagodeiro, ele queria tocar sertanejo. Mas, cara, mas tipo assim, pô, era o Vaguinho que reclamava do Bim. Isso mesmo, qualquer pessoa que você ouvisse, cara, qualquer pessoa que ouvisse cantando, pensava que era ele, cara. Não, é porque... Ainda mais as músicas dele. Assim, o que eu ouvia quando eu era novo? Ouvia muito Novo Som, eu ouvia muito Rádios, Bate no Peito, meio sem... Conhece isso? Conheço, meio sem jeito. Ouvia alguma coisa de Logo, pouco, porque o jeito do Paulo César cantar é muito... Ontem deixou sua casa e saiu. Eu não tenho essa voz assim, né? Então, aí... Né, o Paulo César canta muito assim. Essa música é top demais. Maneiraço. Essa música é top Só que era muito grave pra eu cantar. Então, só aumentou o tom. Não, mas aí a pegada da música era... Essa música é em dó, você toca em mi. Mas a pegada da música é muito ali... Só que, tipo assim, essa música já é uma pedrada pra tocar em dó. Eu ouvia algumas coisas do secular, gente, não é pecado não, tá? Ouvia assim, porque... O polêmico. Não. Eu ouvia muito porque, pra eu aprender, por exemplo, eu queria aprender, fazer muita coisa de guitarra, eu ouvia muito Bon Jovi porque eu gostava do Hit Sambora. Bon Jovi? E eu gostava de ouvir o Hit Sambora. Então o Bon Jovi cantava, o John cantava lá em Simão. Então eu sempre acostumei com essa coisa toda, assim. Deve ser por isso que eu fiquei rouco. Cara, mas, velho... E aí? Então, Lein... Contra-regra tá mandando a gente acabar aqui, ó. Lein, foi um prazer... Lein não, Vanderlei, né? Não. Vanderlei Casale. Leinho, continuando Leinho. Vanderlei Casale. Foi um prazer, cara, gigantesco trocar esse papo com você aqui. Cara, tipo assim, parece que o tempo, acabou. Parece que começou inclusive, eu tenho uma reclamação a fazer muito pouco tempo. Cara, mas tipo assim, começou a... Mas o que acontece? Quando tem outras coisas, vai gravar outras vezes e tal, meia hora passa meia hora. Agora, tipo assim, com você, parece que meia hora passou em 2 minutos. Pode crer? Marcar um dia pra trazer todo mundo aqui, o Lenilton, Natinho, a galera toda. Puxa, legal, com certeza. Não sei se o contra-regra deixa. O contra-regra... Gente, eu vou falar. O contra-regra fica apressando a gente, tá? Eu tô contando pra todo mundo saber. Ai, cara. Não, mas, o Vanderlei, cara,
Foi um prazer gigante, cara. E vou te trazer aqui de novo. Queira Deus que seja com essa galera também do Vanderlei. Galera não, Vanderlei não. Do Lenilton. LNC. Cara, Lenilton e companhia. Lenilton Natinho e companhia, é isso aí. Ó, então vamos lá. Deixa eu fazer minhas propagandas, então. Por favor. Então tá bom. Não vou fazer propaganda do estúdio, não, tá? Tá vendo? Vai ver, vou fazer. Tô te dando moral. Vou fazer. Ó, não vou fazer, não. Vou respeitar o lugar. Ó, tá. É porque, assim, tem o projeto da LNC, a gente lançou uma música agora, Dia dos Namorados. Você é meu cais, é parte de mim. No jardim do meu ser, minha rosa é você. Tô cantando pra minha noiva, tá, gente? Érica Belmont, amo você. Olha só, então vamos lá. Érica, agora você tem que compartilhar isso aí pros seus amigos. Ela vai compartilhar, porque até porque ela vinha aqui. Ela lançou algumas músicas agora esses dias, tá com 30 mil ouvintes mensais aí no Spotify. Ela tá que tá. Ela tá arrebentando. E aí, assim, só que eu tô também, eu vou iniciar agora um trabalho paralelo aí, e quero o apoio da galera, porque eu vou começar um trabalho paralelo, porque muita coisa que eu fazia na época da Lumen, né, na época da Lumen, antes de eu entrar no LNC, das minhas músicas, das minhas composições, então eu vou iniciar agora num lance solo, vou continuar isso, e é isso. E tem o trabalho da minha noiva, já falei, né? LNC, o trabalho da minha noiva, e o meu trabalho solo, e agradecer minha produtora, Belmont Produções. Beijo, um abraço. Beijo, Jean. Você tá bonitão, cara. Meu Deus do céu. Aqui. Ele sempre foi galante, assim, cara. Gente, foi, cara, um prazer gigantesco receber ele aqui. Bateu esse papo lindo, cara. Gostou demais. Se inscreve aí, compartilha, manda para seus amigos verem também essa coisa linda que aconteceu aqui. E, cara, não esquece de me apoiar na plataforma que vou deixar o link aí. Tu apoia-se. E para ajudar esse canal a crescer cada dia mais. Hoje a gente vai ter esse papo lindo, maravilhoso. Mas, cara, acabou por aqui. Infelizmente, vamos voltar agora. Vamos marcar de novo umas 3 vezes mais. Porque Lein tem muita coisa para contar e cantar também. Para encantar também, porque esse rapaz é gracinha. Olha aqui. Gente, muitos beijos pra você. Não se esqueça de se inscrever, de curtir, compartilhar e de me apoiar na plataforma Apoia-se, que eu vou deixar o link aí, tá bom? Beijo a vocês, fiquem com Deus.